meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral sempre trazendo personalidades de destaque da nossa sociedade, tratando de assuntos relevantes para vocês. Como de sorte, hoje, mais uma vez, temos um ótimo entrevistado. Meu amigo, piadas e bom humor aliviam a dor porque liberam endorfinas, cuja composição química tem efeito tranquilizante no corpo. O humor cura, pois o riso anestesia o corpo. Ativa o sistema imunológico, protege contra doenças, auxilia a memória, melhora o aprendizado e prolonga a vida. Então, sorria. Meu amigo, vou conversar hoje aqui com Marcos de Figueiredo Ebert, empresário. Nós vamos falar sobre farmácia de manipulação. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Roberto. Que bom tê-lo aqui, Marcos. Olha, o assunto hoje, meu amigo, é impressionantemente interessante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Marcos de Figueiredo Ebert, empresário. Deixa eu qualificá-lo um pouquinho aqui só, Marcos, antes da gente começar a falar. Pois não. Formado em engenharia civil, não vamos construir um prédio, pela Faculdade de Ciências Tecnológicas da PUC Campinas, foi admitido em concurso público no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo em 83, fundou em 89 a Fórmula e Companhia, uma farmácia de manipulação, foi presidente do Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, CRAME Campinas, é vice-presidente de Relações Institucionais da Fundação FEAC e é presidente da Seccional Campinas do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. E, de repente, era engenheiro, concursado, e falou, não quero mais ser engenheiro. Foi assim, não? Olha, eu gosto de ser engenheiro ainda, né? Eu não exerço há 20 anos, eu gosto, mas eu queria muito ser empresário. Sei. Eu queria muito ter uma empresa, mexer com gente, ter um processo, ter um produto, produzir, ver resultado. Eu queria muito. Eu acho que gerar emprego é um presente que Deus nos dá. Eu queria ser empresário. Que legal, né? Legal, extremamente interessante esse seu conceito e essa sua filosofia. Mas, tudo bem, querer ser empresário, tudo bem. Agora, por que no ramo da manipulação, fundando a Fórmula e Companhia, como é que apareceu? Você entendia alguma coisa disso? Não, nada. Há 29 anos não entendia nada disso. Mas eu observava, e dois amigos meus me falavam muito, farmacêuticos, e me falavam muito de farmácia de manipulação, que era uma coisa, medicação personalizada, era um processo, embora seja um produto um a um, é praticamente uma indústria, só que não faz nada de produção em série. E eu fui conhecer, fui ver a estrutura, me encantei, encontrei uma ótima farmacêutica na época, que está com a gente até hoje, que é a Márcia, a nossa diretora técnica. Espera um pouquinho antes de você continuar. Sim. Eu falei, você fundou... Quantos anos tem a Fórmula e Companhia? 29 anos. 29 Nós anos. Indo para o 30º aniversário da Fórmula e Companhia. Você fundou em 89. 1989. Isso, então ela é do século passado. Sim, já somos. Nós também, né? Quando eu entrei lá, eu não tinha um fio de cabelo branco. Olha só, hein? Então eu era um rapaz, né? Sem com dúvida. muita vontade. Eu era engenheiro, concursado do DR, pedi demissão logo depois, a farmácia começou, a empresa começou a ir bem, né? E aí eu pedi demissão do DR, houve um plano de demissão voluntária, eu me demiti e hoje eu não sou mais engenheiro atuante. Muito né? bem. Gosto, paro para ver obra ainda, eu gosto muito, acho que é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito gostoso, mas eu preferi gerar emprego. E pelo jeito, o Marcos, você encontrou a pessoa adequada, né? Porque você precisava de uma farmacêutica. Sim, ou de um farmacêutico. Sim, E aí você encontrou, achou e deu certo. Sim, eu sempre defendi, e depois com a minha vida prática empresarial, eu tenho isso bem nítido. Uma empresa, ela se apoia em 3 pilares. Não tem um que é mais importante que o outro. É que nem a gente, qual que é a perna mais importante? É direita ou a esquerda? Quando eu estou de pé, as duas. Se eu perder uma, eu caio, né? Com certeza. É o pilar, são os 3 pilares. E um desses pilares o produto tem que ser perfeito, o serviço tem que ser perfeito. E isso, como engenheiro, eu não podia fazer numa farmácia. Então nós conseguimos, naquela época,
a minha sócia hoje, diretora técnica, que é a Márcia, que está conosco desde a fundação, ela que montou o laboratório. Então, nesse pilar, os outros pilares, eu acho que um é a gestão e o outro é o relacionamento com o mercado. Né? Muito bem. Quantos colaboradores você tem? 100 funcionários. 100 funcionários, aí depois você vê então quantas famílias, né? São quantas graças pessoas. A Deus. Nós já tivemos, isso é uma coisa muito gostosa, nós temos funcionários que há 26, 27 anos de casa. A Márcia começou comigo como funcionário, hoje é sócia, tem os 29 para 30 anos de casa. Mas eu tenho um funcionário lá com 26 anos de casa, com 23 anos de casa, e houve, inclusive, nós tivemos um casamento. Duas pessoas foram trabalhar, né? Se conheceram lá dentro, casaram-se, né? E hoje o casal tem 3 filhos, tem 2 filhos, né? E quer dizer, é muito gostoso a gente. A nossa equipe é gostosa de trabalhar com ela. Muito bom. Então a gente se diverte lá também. Aliás, é uma coisa, se você se divertir no seu trabalho, você não trabalha um dia na vida, né? Porque é importante fazer aquilo que a gente gosta, né? Mas vamos lá. Não é uma coisa simples, não, hein? Montar, se bem que no país nós temos aí mais de 7 mil farmácias de manipulação, no estado de São Paulo coisa de 5 mil, não é isso? Exato. Mas vocês passam aí pelo rigor da lei, da fiscalização. Aliás, quem fiscaliza? Certo. Nós somos regulamentados, quer dizer, toda a legislação nacional, todas as farmácias estão submetidas à mesma legislação, que é da Anvisa. Só que o braço fiscalizador dentro do município é a vigilância sanitária local, que está subordinada à prefeitura. Então, usando a legislação nacional, quem nos fiscaliza é a vigilância sanitária local. E ela tem o poder de lacrar, inclusive. Sim, existe um roteiro de fiscalização. Ela, se encontrar alguma coisa que não está de acordo, ela tem poder de lacrar. Até porque, né, Marcos? É saúde. Eu vou comprar um produto lá da sua empresa, vou tomar aquilo. E nós sabemos, pelo menos, né, que nós sabemos, ou a gente escuta falar que a diferença do veneno e do remédio é a dose. De repente a dose vier errada, não é verdade? Quando eu falei de relação aos 3 pilares, né? Veja, o produto tem que ser perfeito. Sem dúvida. E nós temos que ter o médico e o paciente, quer dizer, o médico está entregando a sua prescrição, o que ele acha que é melhor, o que ele crê ser o melhor para o paciente, ele está entregando para alguém fazer. Então tem que ser feito exatamente aquilo, e quem está tomando tem uma expectativa de cura, de melhorar. Com certeza. Né? Então, quer dizer, isso é fundamental, que aquilo é muita responsabilidade e precisa ser muito bem escolhido quem vai fornecer, como qualquer empresa, né? A gente tem que escolher muito bem quem vai prestar um serviço para a gente. Isso é muito sério. Quando você vai ao médico, né? Ao final da consulta, se o médico disser a você que você pode manipular o remédio, ele fala, olha, escolha o laboratório ou a manipulação de sua confiança. Se você não tiver, esse aqui dá um cartão, ou 2, sei lá, esses 2, assim, enfim, são da minha confiança. Uma coisa importante, sobretudo, né? Porque afinal de contas nós vamos tomar remédios, tá certo? Eu acho que o médico, porque normalmente, você veja, se o tratamento não fizer efeito, quem vai levar a culpa é o médico, não é a farmácia. Não é a farmácia, né? Então, exatamente. Essa é uma questão que a gente tem que acompanhar, né? Verdade. Porque realmente, então o médico se preocupando com isso, ele pergunta, não tem preferência? Não, então essas são da minha confiança. Então ele é interessado, com inclusive... certeza. Agora, Marcos, vamos falar de princípio ativo, porque tem a marca do remédio, tem o princípio ativo que vem o genérico e tal. Qualquer remédio pode ser manipulado? Não. Quando o medicamento é desenvolvido, né, ele fica... Quem desenvolve é uma indústria farmacêutica. Então, o sal que ele fica protegido pela lei de patente. Então, enquanto existe a lei de patente, a farmácia de manipulação não pode manipular. Nem genérico, né? Não pode ter genérico, não pode nem. É exclusivo da marca. Do laboratório que desenvolveu, ou de alguém que ele autorizar. Tá. Então, não posso nesse período. Acabou,
Sim, estando disponível no mercado com bons fornecedores, porque nós temos que ter certeza da procedência, embora a gente tenha testes que a gente faça para verificar a qualidade da matéria-prima, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque há fornecedores que não são tão idôneos quanto outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado e fazer todas as checagens para ter garantia. Mas sim, qualquer um pode ser manipulado após o término da lei de patente. Após da lei de patente pode ser qualquer um. Sim. Mas você falou uma coisa aí muito séria. Você falou que há fornecedores que não são tão confiáveis assim. O que nos coloca uma responsabilidade maior ainda em escolher a nossa farmácia de manipulação, porque afinal de contas é para você, é para gente que nós estamos pedindo para fazer, né? Sim. Agora me diga, vamos supor, você compra um determinado sal. Como que você sabe se aquele sal tem todas as características, as propriedades que o vendedor lhe vendeu? Como é que você faz para saber? Sim. É o seguinte, isso é obrigatório por norma, né? Nós na Fórmula de Companhia temos um laboratório próprio e temos um laboratório contratado. Então, ao chegar a matéria-prima, a gente faz alguns ensaios no nosso laboratório e, sendo aprovada essa matéria-prima no nosso laboratório, nós encaminhamos essa matéria-prima para um laboratório terceirizado que vai fazer análises para verificar se os parâmetros daquela matéria-prima estão exatamente dentro do que preconizam as normas técnicas. Perfeito. Enquanto isso, essa matéria-prima ela não é empregada, ela fica em quarentena, ela fica completamente isolada no nosso almoxarifado. Chegou o resultado? Ótimo. Ela vai ser encaminhada para ser empregada na elaboração das medicações. Vamos supor que você compra um determinado produto de um fornecedor X. Sim. Foi aprovado, tudo certinho e tal. Amanhã, quando você comprar o mesmo produto do mesmo laboratório, o processo é igual ou já está tudo aprovado? Exatamente igual. Veja, tem que ser igual. Então, por que nós temos que fazer igual? Imagina que no transporte, aquela matéria-prima foi submetida, ela sai em perfeitas condições da distribuidora. E ao chegar, para chegar na nossa empresa, ela passa por um processo de temperatura, ou entra água no caminhão, eu não sei, eu dando esses exemplos. Alguma anomalia. E muda a característica técnica dela. Perfeito. Então nós temos sempre que estar analisando. A gente sempre tem que analisar essa matéria-prima justamente por causa disso, para que a gente tenha certeza que ela está rigorosamente dentro dos padrões. Por quê? Dentro do nosso almoxarifado nós temos umidade controlada, temperatura controlada. Então nós temos condições de armazenamento que lá são as ideais, mas isso não acontece no caminhão nem nada. É por isso que nós somos obrigados sempre a checar a qualidade dessa matéria-prima. Bom, deixa eu fazer uma colocação aqui que antes de começar o programa você estava explicando, achei de uma explicação extremamente didática. A manipulação é feita, ela é personalizada. Isso. Tá certo? O médico vai entender que eu vou precisar de tantos gramas daquele sal e tal, então é feita a manipulação para mim. Como, por exemplo, às vezes, o Marco que tem um corpo muito mais avantajado que o meu, de repente toma um remédio e fica bom, eu tomo o mesmo remédio e fico bom também. O remédio foi bom para ele, foi bom para mim, só que para mim, talvez o remédio eu tenha tomado mais do que o necessário devido ao meu corpo. Isso. Então é por isso que se personaliza. Quando o médico vai receitar um determinado produto para ser manipulado com as mesmas características, ou seja, com a mesma dosagem daquele remédio que se compra em farmácia normal, não há necessidade de manipular. Não é o caso. Porque se está disponível no mercado... Talvez seja até mais barato, porque é feito em série. Exatamente. Aí é uma questão da análise, porque o médico ele tem que prescrever o que é melhor, mas também o que é mais adequado, o que é um preço justo para aquele tratamento. Perfeito. E se existe no mercado uma solução industrial, porque às vezes não é regra. Isso é muito importante. O medicamento manipulado, ele não tem que ser, via de regra, mais barato
do que o industrializado. Até porque é específico. É específico, é feito fórmula a fórmula. É feito à mão. É feito à mão, exatamente. Todo um processo, com toda higiene. Nós temos o nosso laboratório com pressão positiva, para não ter contaminação cruzada. Todos os padrões dentro da farmácia são obtidos na indústria farmacêutica. Tá. A diferença é que, em vez de ser uma máquina, é uma pessoa que está fazendo com luva, com tudo, perfeitamente. Então, não é para ter contaminação, não é para ter nada. Mas é feito uma a uma. Então, o que acontece? Tem que ser a melhor dosagem e o mais barato. Sim. Cuidado quando a gente fala mais barato. Existem alguns casos, é por isso que eu falei da necessidade da gente ter um bom fornecedor. Há matérias-primas que a gente consegue hoje, a China, por exemplo, né? Isso é sabido. A China tem ótimos fornecedores e também tem uns que não são tão bons. Perfeito. Esses que não são tão bons, eles conseguem fazer a mesma matéria-prima, só que com uma contaminação com metais pesados. Metais pesados são muito mais... Então essa matéria-prima vai ser muito mais barata, mas ela é altamente cancerígena. Marcos, vamos esclarecer. Você falou, porque é o seguinte, importante, às vezes você vai num lugar, custa, sei lá, R$50, no outro custa 12. Mas que diferença é essa? Então, a gente precisa tomar cuidado. O que é metal pesado? Sim. E, aliás, isso é importante, a gente pode até fazer um outro esclarecimento, que todas as matérias-primas que uma farmácia de manipulação adquire e usa na fórmula, o laudo tem que estar disponível para os clientes. Então, o cliente, se solicitar, ele vai poder ver e lá ele vai olhar, inclusive, a questão quem é o fornecedor e a questão dos parâmetros. Isso é obrigatório. Se pedir, eu sou obrigado a disponibilizar para ele o laudo, né? E o que acontece com o metal pesado é o seguinte, a mesma matéria-prima, no seu procedimento de obtenção dela, na fabricação, existem processos que vão tirar o metal pesado e o que custa mais caro. Então a gente encontra na China a mesma matéria-prima, em outros lugares também, encontrar a mesma matéria-prima com contaminação e sem contaminação. E é lógico que a gente sabendo que o metal pesado é altamente cancerígeno, né? O farmacêutico responsável, com todo o seu conhecimento e sua boa, fazendo o voto que fez da sua profissão, do bom exercício da sua profissão, vai fazer a escolha da matéria-prima melhor. Agora, quando a gente vai, pelo menos quando eu mando manipular o remédio, a medicação, eu vou pegar, ela vem toda encapsulada, tudo cápsula. Na manipulação não existe drágia. Drágia não, é um processo mais caro, que tem uma produção maior, então nós não temos. Como o nosso é feito fórmula, né? Mas fala uma coisa, mas deve ter uma máquina que enche aquelas cápsulas. Sim, existe. É um procedimento. É um procedimento absolutamente preciso, inclusive, que ela é enchida. É um processo manual. Mas, por exemplo, nós temos no nosso laboratório, todo mundo que faz isso tem mais de 10 anos de casa. Então tem uma mão santa. Mas, além de ter a mão santa, a gente faz toda a checagem depois com uma pesagem, analisando o desvio padrão, tudo. Se não passar, volta e é refeita a cápsula, né? Mas cada cápsula é pesada? É um processo amostral igual da indústria farmacêutica. Então, uma porcentagem de cada fórmula, então vamos admitir, se não me engano, é 20%. Não, tudo bem. Então, em 60 cápsulas, 20 são pesadas. E tem um gráfico, tudo perfeito, calcula o desvio padrão. Se não passar, volta, desmancha e faz de novo. Isso tudo é muita responsabilidade, porque a dosagem, né, e os padrões são iguais à indústria farmacêutica. A pesagem é um procedimento tão importante quanto o da escolha do recipiente, de qualquer coisa. Então, é muito importante. Agora, nós estamos falando de cápsulas e drágeas, mas nós temos outras formas farmacêuticas que, como nós estamos conversando, às vezes antes a matéria-prima é ruim, então é por isso que está dentro da cápsula, mas às vezes o médico prescreve alguma coisa que não cabe na cápsula, então tem que ser feito num sachê. Às vezes dá para fazer num xarope, dá para fazer existe um filme, é uma película que a gente põe embaixo da língua, ela dissolve.
aí não precisa de água nem nada, quer dizer, é uma coisa mais fácil de fazer. Rapidinho, então, há né? várias formas farmacêuticas que a gente pode usar. E há, por exemplo, não sei se foi num caso específico meu, mas Sim. certa feita mandei manipular um remédio e eu precisava tomar 2 cápsulas para dar uma dose. Isso pode acontecer também. Pode. O médico, ele prescreve a dose. Tá. Olha, eu quero que você tome uma dose logo depois do almoço. Perfeito. E essa dose, às vezes, pode ser até 5 cápsulas. Sim, uma dose. Se der muitas cápsulas, pode atacar o seu estômago. Que protegem a parede estomacal também. Sim. Há medicações que o médico já sabe que podem atacar o estômago, por exemplo, e eles pedem para colocar uma cápsula diferente que vai, por exemplo, dissolver no intestino. Então tem o mesmo efeito da medicação e não ataca o estômago. Sim, é possível fazer isso. Agora, o Marcos, praticamente, o pessoal a indústria de manipulação ou as empresas de manipulação, não posso chamar de indústria, né? São empresas. As empresas de manipulação, elas estão, acho que cada vez mais evoluídas, está se manipulando cremes, um monte de coisa, né? Hoje a gente vê um desenvolvimento, como é uma medicação personalizada, as pessoas que querem bem-estar, que têm um nível de consciência, que querem uma solução para ter uma qualidade de vida, para ter uma vida longa e boa, né? Porque hoje o brasileiro vive mais, mas é importante que ele tenha qualidade de vida. Não adianta nada viver mais e estar caquético, com certeza. Então, isso sim é importante. Então, a gente tem acompanhado e tem desenvolvido várias formas farmacêuticas. Você acabou de falar, uma coisa que é muito comum é a questão do hormônio. A gente manipula hormônios, nós temos lá na empresa, nós trouxemos da Alemanha um hormônio, um moinho, que a gente manipula o hormônio e quebra as partículas para facilitar a penetração, né? Quer dizer, hoje nós temos alternativas muito desenvolvidas para atender tanto na precisão quanto na comodidade para quem vai usar a medicação. Por falar em comodidade, a internet ajuda muito também, né? Sim. Hoje é tudo WhatsApp e tal, e aquela coisa toda, uma facilidade enorme, né? Vocês, se não me engano, acho que vocês foram a primeira farmácia de manipulação a ter o 0800, é isso? Sim, exato. Nós fomos em 1993, não existia nenhuma farmácia de manipulação no Brasil que tivesse o serviço de 0800. Então nós, naquela época, implantamos o serviço e está ativo até hoje com bastante resultado para a gente. E é sempre com o intuito de facilitar. Facilitar, mas tirar dúvidas de repente. Sim, isso também é bem lembrado. Não é só para vender. Isso, exatamente. Não é só para vender, não é só para facilitar a vida. A gente tem como objetivo, sim, que as pessoas tenham facilidade, porque há pacientes, no nosso caso clientes, que têm dificuldade, às vezes estão trabalhando. Então nós temos 2 serviços que viabilizam que a pessoa não há necessidade dela ir à farmácia, nem para encomendar, tem o 0800, tem antigamente o fax, hoje temos o WhatsApp, né? E temos também a entrega a domicílio e a remessa. Nós vendemos para todo o Brasil. Então também nós despachamos por Sedex, por transportadora. Mas veja, isso que é importante, é facilitar, porque antigamente a vida era menos corrida, dava tempo de ir até a farmácia. Hoje não dá para ir mais tempo. Então nós estamos lá disponíveis para que não as pessoas que têm dificuldade de locomoção, mas quem está atarefado no seu trabalho também tenha facilidade de encomendar e depois de receber. Poxa, tranquilo. Aliás, vocês têm uma gestão assim, diferente. Eu quero que você me fale um pouquinho sobre a campanha permanente, remédio vencido não vai para o lixo. Roberto, essa é uma coisa que eu gosto muito, porque quando nós entramos, né, no setor, eu percebia, eu como engenheiro civil, sempre tive preocupação de preservação de mananciais e tudo. E aí eu via que a gente tinha algumas dificuldades na farmácia de manipulação. Apareceu uma empresa que começou a fazer descartes para a farmácia de manipulação, nós fomos os primeiros clientes deles, e aí nós implantamos todos os nossos resíduos, isso lá na década de
de 90, né? Nós implantamos todos os nossos resíduos, todos foram. E aí eu pensei, puxa vida, e agora, mas e aí, quem acabou a medicação vai jogar no vaso sanitário? Eu também tive um trabalho voluntário no CRAME, que cuida de violência contra a criança. Sim. E lá eu via que também havia um problema de criança no lixão, e às vezes a criança no lixão, ela pegava uma cápsula, né? Achava aquilo bonito, achava que era uma bala e tomava, era uma medicação. Olha só. Quer dizer, então, com isso a gente também estendeu para os clientes e nós fomos a primeira farmácia de manipulação também no Brasil, em 2007, a lançar a campanha Remédio Vencido Não Vai Pro Lixo. De lá para cá, com muito orgulho, 4 toneladas de medicamento que os nossos clientes levam e a gente descarta. O que é descartar? Nós mandamos por uma viatura, vai ser habilitada pela CETESB, vai ser encaminhado para um incinerador habilitado pela CETESB. As cinzas incineradas vão ser encaminhadas para um aterro sanitário também habilitado pela CETESB. Que legal, Marcos. E essas 4 toneladas, 1 tonelada de medicamento incinerado, ela vira 1 quilo. E ela é colocada no aterro sanitário. Então ela não vai contaminar lençol freático. Perfeito. Ela não vai contaminar o ar, ela não vai contaminar rio, ela não vai contaminar nada. Ela está no lugar certo onde ela tem que ser descartada. E evita acidentes domésticos. Também. Porque medicamento, uma pessoa de idade não enxerga direito, ela toma uma medicação equivocada. Uma criança vê aquilo colorido, acha que é bala. E lá no aterro sanitário, como eu te falei também. Tá, então me dá aqui, por exemplo, uma dica aí para quem está nos acompanhando. Primeiro, remédio vencido não se pode tomar. Remédio vencido não se pode tomar. Não, Muito ele bem. perde as características que o médico que prescreveu espera que ela tenha, que aquela medicação tenha. Então, não pode tomar. Não se sabe o que é aquilo naquele momento. Muito bem. Bom, mas aí, de repente, eu vou tomar uma medicação em casa, eu pego, olho, tá vencido. Mas tem lá 2 dragas, digamos assim. O que eu faço? Eu não jogo no lixo, o que eu faço? Não, se você tiver acesso a nós, sim, não, liga na Fórmula de Companhia. Se não, eu recomendo que o menos... Olha, veja, isso é terrível. Ver se o serviço municipal, se existe algum serviço municipal para levar. Isso é consultar a vigilância sanitária local, ir lá e eles providenciam o descarte. Se não tiver jeito mesmo, né? Infelizmente, aí eu acho que o menos ruim é vaso sanitário, jogar no vaso sanitário sem embalagem. Sem embalagem, tá certo. Mas veja, é ruim e é péssimo. Também O ideal é pedir, se não tiver acesso a gente ou alguém que faça esse serviço, procurar a prefeitura e falar, olha, eu quero descartar. E às vezes a vigilância sanitária tem essa possibilidade. Nossa, gente, coisa séria, né? A gente não tem noção. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, Marcos. Essa cadeira aqui é a maior faculdade que eu fiz durante toda a minha vida. Porque aí os professores que sentam aí, os mestres que vêm para cá, me passam tanto ensinamento, tanta coisa boa. Olha, se eu continuar falando muito assim, a televisão vai pedir para eu pagar para a televisão para poder apresentar o programa aqui, porque a gente vai aprendendo tanta coisa. É muito, mas muito, realmente muito importante. Bom, estava até marcado aqui, perguntar se poderia colocar em último caso no vaso sanitário. Olha só, você acabou mas já. Último caso. Último mesmo. caso mesmo. Tem até alguns. Eu já vi algumas dragas pegarem fogo. Sim. As substâncias que são inflamáveis. Aquilo vira um negócio, né? E veja, essa questão de não é adequado você jogar no vaso sanitário, porque isso vai para o rio. E aí, eu me lembro que havia no rio Tamisa foram localizados traços de fluoxetina lá atrás. Quer dizer, então, essa contaminação, ela não é toda tratável, né? Então, é por isso que é perigoso. Tá. E quem determina o prazo de validade da medicação, no caso, na manipulação? Sim. É o fornecedor? Como é que é? É o seguinte, a manipulação, ela é feita principalmente sob orientação médica, né? A enorme maioria.
Então, a medicação, ela tem se o médico manda você tomar 30 cápsulas uma vez ao dia, aquela medicação tem que durar 30 dias. Então, a validade do medicamento manipulado é um pouquinho maior do que a da receita médica, para que você, aquele tempo que você vai atrasar para fazer a medicação. Porque como é uma manipulação personalizada, é um medicamento personalizado, também é importante que às vezes hoje você está de uma maneira, daqui a um ano você está de outra maneira e precisa de outra medicação. Perfeito. Marcos de Figueiredo Herbert, foi um prazer enorme falar muito contigo. Obrigado. Muito contente. Obrigado. Você é muito competente, fala muito bem, extremamente simpático, extremamente agradável. Imagino que seu sucesso esteja calcado em algumas características aí da sua pessoa, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Gente, falei com o Marcos de Figueiredo Herbert, empresário. Tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa aí sobre farmácia de manipulação, como eu também aprendi. À noite tem o RF Esporte Clube e a gente vai falar aí dos jogos da Copa do Brasil e essa coisa toda, né? Nós vamos trazer muito lenço pro palmeirense porque ele tá chorando, mas tá chorando com razão. Tá bom, gente? Até a noite. Tchau.